Oi, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Esse é o canal Conta uma História, eu sou Gal Andrade e eu sei que vocês vêm constantemente aqui nesse canal porque vocês estão buscando charme, vocês estão buscando beleza, vocês estão buscando carisma, vocês estão procurando um canal onde a humildade é a tônica, porque eu sou muito humilde e hoje eu vou contar as minhas histórias, as minhas lembranças do tempo da escola. É claro que eu estudei durante muitos anos e não vou lembrar de exatamente todos os detalhes, mas eu determinei um período, pelo menos até o meu ensino fundamental, que eu acho que tem muitas histórias incríveis para contar e coisas de uma era assim dos anos 60, em que a educação era diferente, que não tínhamos muito a vivência de comparar tudo o que acontecia em torno de nós, porque o ritmo de informações era muito menor. Não existia ainda computadores, assistíamos pouca TV, então muitas coisas que nós vivíamos eram em bolhas, né? Vivíamos isoladamente aquele cenário que nos era oferecido, que nos era disponibilizado. Então minha mãe me conta algumas coisas e eu vou levar essas informações como fato porque eu não lembro exatamente. Então ela disse que me colocou na escola muito cedo, assim que eu vim do Rio de Janeiro com meu pai. Meu pai tinha feito uma viagem buscando trabalho e aí, como ele não conseguiu e ele ficou doente, ele voltou para Bahia. E aqui minha mãe me matriculou numa escola. Ela disse que eu tinha 3 anos, mas que eu não queria interagir nem com os colegas, nem com a professora. A professora morria implorando, entre, e eu tinha um apelido, né? Tem um apelido de infância, Gracinha. Ela me chamava Gracinha, venha, tem bonecas aqui, tem brinquedos, tem diversão, tem lápis de cores, venha. Eu amava, né, estudar, amava escrever, mas na escola eu não conseguia acessar esses ambientes, esses espaços. Então, minha mãe disse que eu passava uma manhã inteira chorando na varandinha da escola, que era uma escolinha de bairro, uma escolinha pequena, e aí eu não me comunicava com as pessoas. E ela percebeu que, como a escola era particular, ela só iria investir financeiramente nessa escola e que eu não iria aproveitar. Então ela preferiu me tirar dessa escola. Então essa primeira experiência no ambiente de escola, eu não sei detalhes, só o que minha mãe me falou. E depois dos 3 anos, minha mãe me matriculou novamente em uma escola bem próxima dessa primeira, também no bairro que minha mãe trabalhava. O nome da escola era Bom Pastor. Então, quando eu comecei a estudar nessa escola, eu acredito que não havia tantas determinações, tantos critérios para o ambiente escolar, que as carteiras eram de madeira, tinha uma canaleta onde nós colocávamos o lápis, a borracha, o apontador. E como minha mãe é professora, eu tinha alguns materiais diferenciados e eu usava esses materiais oportunamente. Tipo, eu tinha um caderno de cobrir imagens, era tipo um caderno de desenho, mas que o desenho era feito com carbono, então eu poderia botar uma folha atrás, cobrir o desenho, e quase todo mundo queria ter aquele caderno, né? E eu emprestava meu caderno de desenho só para as pessoas que eu tinha algum tipo de afinidade. Mas na sequência eu observei que aquela escola, ela tinha uma iluminação precária. Não tinha lâmpadas no teto, a gente acessava a claridade que vinha do exterior. Então ela não era muito bem iluminada e eu já tinha um problema muito sério de vista. Eu não enxergava muito bem. E somente na escola é que eu descobri. Inclusive eu observo muitos estudantes agora que eles têm dificuldade de escrever, têm dificuldade de participar das aulas porque eles não enxergam muito bem as atividades. Eles têm essa dificuldade e precisariam usar óculos, mas eu não usava. Então a professora fez uma atividade que eu já com 7 anos lembro muito bem, né? Quase 50 anos atrás. Ela pediu para identificarmos alguns itens no cartaz e eu não enxerguei. Então, naquela época, nos anos 70, quem não acertasse as atividades, quem não acertasse as lições, tomava um bolo de palmatória. E isso foi tão chocante para mim. Não doeu. Vou falar assim, doeu, foi um bolo forte, porque a minha colega é que me deu um bolo. Quem acertasse a pergunta, quem soubesse, tipo, meio de transporte, tinha um cartaz com vários desenhos. Então, eu não consegui visualizar, porque a sala era muito escura. E eu fiquei
assim, bem traumatizada. Expliquei para minha mãe que eu não enxerguei, que eu apanhei no colégio. Isso é um trauma bem grande para mim, mas me ajudou no sentido de que eu detectei esse problema de que eu não estava enxergando. Então minha mãe começou a fazer alguns testes e ela percebeu que ela, olha a lagartixa ali. É isso aí, Zé. Eu falava lagartixa, é lagartixa. Então, coisas pequenas que se moviam, todo mundo via, meus irmãos enxergavam e eu não enxergava. Eu fiz os exames, todo ano eu fazia a revisão e trocava de óculos. Eu comecei a ver tudo, né? Eu comecei a amar o óculos. E nessas primeiras memórias, assim, também eu tive contato, que não é acesso, né? Tive contato ao bullying, porque pouquíssimas crianças usavam óculos. Então eu recebi aqueles apelidos da infância: olho de bomba, quatro olho, fundo de garrafa. Eu ficava assim, conformada, porque tudo tem a sua dor e a sua delícia, né? A delícia é que eu consegui enxergar, que eu não iria mais tomar bolo de palmatória nem de régua no colégio. E a dor é que eu tinha que ouvir essas piadinhas das pessoas na rua. Aqueles meninos mais brincalhões, né? Mais irreverentes, eles passavam gritando que eu era quatro olho, olho de bomba. Mas eu ignorava, não dava muita importância, não dava muita atenção. E aquela coisa, na escola, como minha mãe era professora, eu tinha acesso a algumas informações extras. Eu tinha informações privilegiadas, porque minha mãe me obrigava a ler mais, ela me obrigava a fazer mais atividades, não era muito uma opção. Eu gostava de estudar, eu me sentia bem descobrindo coisas, inclusive nas minhas horas vagas, eu preferia ficar na biblioteca, lendo bastante. Minha mãe me deixava na biblioteca Monteiro Lobato, ela saía na loja, ia na casa das amigas dela e eu ficava lá até a biblioteca fechar. Era um passatempo assim, que pra mim era incrível, né? Porque eu amava livros, eu amo livros. Então eu tinha algum tipo de privilégio nesse sentido, porque eu tinha acesso a mais livros, a mais visualizações do que outros estudantes que não tinham mães professoras, que não tinham tanta facilidade de visitar bibliotecas. E aí na escola eu ficava um pouco entediada. Eu via as dinâmicas, via os jogos, as avaliações, e os meus colegas não conseguiam responder, e eu respondia e ficava ali no canto, observando a aula. Você era estudioso, Zé? Você gostava de estudar? Pelo jeito, você tá tão assustada, acho que você tá até tremendo. Você não gostava não, viu? Então eu gostava muito de estudar, eu tirava sempre notas boas. E uma das minhas professoras na terceira série, daí que eu já tô com 9 anos, ela resolveu chamar algumas meninas para fazer um teste, fazer um experimento social comigo, porque ela achava contraditório eu ser tão silenciosa, tão comportada, tirar notas tão altas, e ela acreditava que tinha algum tipo de problemas comigo, de adaptação, algum problema cognitivo, e essa professora estava fazendo a universidade. Então, acredito que nas aulas de psicologia ela ouviu algo, deve ter acessado alguma informação em relação a essas crianças que precisam de algum suporte, né? Tem alguma especialidade. Elas têm altas habilidades, ou têm retardo, ou têm déficit de atenção, dislexia, qualquer tipo de especialidade. Então, ela deduziu que essa menina tem algum problema. Então, ela pediu a 3 meninas da minha turma para me assediarem, para me irritarem, para ver se eu ia ficar quieta, porque eu sempre estava quieta. Eu não queria guerra com ninguém, né? Eu não queria que a professora se zangasse, eu não queria que minha mãe soubesse nem da minha existência. Não, minha mãe era bem assim, rígida em tudo, né? Ela tinha os critérios dela e eu apanhava sempre, porque eu sempre estava descumprindo tudo que minha mãe falava. Eu fazia sempre coisas absurdas, assim. Eu era uma criança muito rebelde. Então, nesse dia eu estava sentada na primeira cadeira, uma menina veio, puxou meu cabelo, porque meu cabelo era comprido, era grande, uma trança. Ao mesmo tempo que uma puxou o cabelo, a outra empurrou minha borracha no chão, empurrou o caderno no chão e a terceira menina pegou a borracha. Então, foi um ataque triplo. Uma puxando o cabelo, uma pegando a borracha e outra empurrando o caderno. Então,
essas 3 meninas me tiraram do sério. Como é que eu ia conseguir reagir a 3 ao mesmo tempo? Eu era só uma, né? Quem é que ia me defender? Então, na hora, eu fiquei muito irritada. Eu nem pensei em pedir a professora, que ela estava na minha frente, estava cara a cara comigo. Eu perdi o meu senso, né? O meu controle emocional. Eu percebi que eu não ia conseguir interagir com aquelas 3 meninas e tudo, que eu não ia conseguir falar tudo que eu queria, fiquei engasgada. Então eu baixei, peguei meu chinelo e bati com tanta força nessas meninas. Não batam em ninguém, hein? Mas nesse dia, eu com 9 anos, eu tive essa reação. Então a professora deu tanta risada, ela ficou tão animada e eu não estava entendendo absolutamente nada. Ela ignorou que as meninas se acabaram de chorar. Eu bati com muita força nas meninas. Elas não sabiam que teria essa consequência, elas estavam só obedecendo o que a professora pediu, né? Me irritando, me pirraçando. E aí a professora disse: Maria, chame a sua mãe. Quero falar com sua mãe, amanhã venha com sua mãe. Então eu já comecei a me tremer no dia. E quando eu pedi a minha mãe para ir até o colégio, eu expliquei todo o passo a passo. Eu disse: mãe, eu estava sentada e 3 meninas vieram me irritar. Uma puxou meu cabelo, a outra pegou minha borracha, a outra empurrou meu caderno no chão. Eu peguei o chinelo, eu bati nas 3 meninas com muita força e as meninas choraram. Então, quando minha mãe foi no dia seguinte, eu já tinha feito esse relato. A professora explicou qual foi o andamento, que ela pensava que eu tinha algum problema e ela queria ajudar, me indicando um médico para fazer um suporte, né, psicológico. Mas ela percebeu que eu reagi como qualquer criança reagiria, já que eu não tinha força, não tinha nenhum aliado, não tinha ninguém para pedir, né? Pelo menos na hora, eu não consegui perceber que a professora poderia me dar esse auxílio. E eu fui e ataquei essas meninas. Então, ela concluiu, de acordo com o teste dela, né? Com essa simulação que ela fez, que as meninas estavam fingindo que estavam me pirraçando, tomando meu material. E aí ela percebeu que eu não tinha nenhum problema de adaptação, de aprendizagem, de interação. Eu só era comportada mesmo, se é que existe essa palavra, né? Se essa palavra é real, eu era muito quietinha. Então, meus tempos de estudo, até o Fundamental 1, né? No caso que o Fundamental 2 tem muitos outros andamentos, muitos passo a passo na sequência. Mas até o meu Fundamental 1, eu estudava muito, me dedicava muito, eu sempre tirava notas excelentes, 9, 10. Eu era muito dedicada, eu aproveitava ao máximo assim, então eu sempre era eleita, ano a ano, como a melhor aluna da sala, como a melhor aluna da escola. E na minha formatura, eu fiz uma homenagem para a diretora, me deram um texto lá para gravar, para homenagear a direção. Cada aluno homenageava alguém, né? Homenageava as professoras, as funcionárias. Aí pediram para eu fazer essa homenagem, porque todo ano eu era sempre considerada a melhor aluna da escola. E na formatura eu fui considerada a melhor aluna de todo o curso. E para comparar com outros estudantes é um pouco difícil, porque eu gostava de estudar e eu tinha acesso a muitos materiais. Na minha casa tinha televisão, só que naquela época, como a televisão era de fusíveis, ela não podia ficar muitas horas ligada. Então, eu assistia um pouco de TV, alguns desenhos, a maioria era da Disney, não tinha muita produção de filmes e desenhos no Brasil. O programa que eu mais lembro da infância era Garibaldi, depois Garibaldo, que era Vila Sésamo, e assisti o Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas não era uma rotina diária. À noite eu ligava a televisão só por 1 hora, então a televisão, as telas não me atrapalharam tanto assim em relação aos estudos. Eu tive uma fase de estudos muito boa, excelente, maravilhosa. E eu sei que eu não lembrei de todas as coisas, né? Mas o que mais marcou a minha vida eu lembrei. Espero que vocês tenham amado. E vou pedir novamente que quem não se inscreveu no canal, que se inscreva. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Se você já for inscrito, indique para algum amigo. Porque eu estou precisando aumentar o número de inscritos do meu canal. Eu sei que vocês amam o canal, que vocês voltam sempre aqui. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva agora. Se você não deu like, deixa o like, por favor.
O Vé e eu agradecemos bastante vocês. Eu amo vocês, vocês são maravilhosos. Vocês estão sempre aqui. Vocês dão a maior atenção e eu amo vocês. Beijos!